No vídeo passado, o Guilherme Marques, nosso seguidor lá do Instagram e provavelmente aqui do YouTube também, disse o seguinte lá no comentário: queria uma dica para API SOAP. Bom, atendendo o seu pedido aí, Guilherme, bora de vídeo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você uma estrutura bem legal que você pode utilizar para criar os seus projetos para API SOAP usando o Robot Framework e a Requests Library. Bora lá! Fala aqui, beleza? Vinícius Trindade aqui com vocês. Talvez muitos não saibam, mas a Requests Library também consegue fazer requisições para APIs SOAP, assim como consegue fazer para APIs REST também. Então aqui nesse exemplo, eu não vou usar ali a biblioteca Robot Framework SOAP, que é uma biblioteca ali específica só para fazer requisição XML. Não pela SOAP ser ruim ou não fazer o que ela deveria fazer. Ela faz e faz com maestria. O problema é que ela não está tão presente na vida da comunidade e, ao contrário da Requests Library, que está muito presente na vida da comunidade, principalmente de quem testa API, então acho que faz mais sentido trazer a Request do que a SOAP. Mas, se você quiser que traga a SOAP aqui depois em algum outro vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas antes, 2 recadinhos. Primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, aperte o sininho ali para receber notificações dos próximos vídeos. Isso é muito importante aqui para o canal e também me ajuda a bater ali a meta de 1000 inscritos. Era para o mês passado, não deu. Vamos ver se a gente consegue até o final desse mês ou do próximo, enfim. Importante que a gente continue crescendo aqui a Robot Cursos. E o segundo, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a sua rede para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. E o último recado que eu acabei esquecendo, a vaquinha da Robot Cursos bateu a meta. Então, em breve, eu vou estar aqui com um novo notebook e sim, a gente vai fazer muitos conteúdos aqui para o canal. Então, agradeço a todos que puderam contribuir, que compartilharam ali as publicações no LinkedIn, principalmente. Ajudou bastante a cumprir essa meta e ajudar aqui ao canal. Agora sim, vamos lá pro VS Code e vamos botar a mão na massa. Bom, o projeto já está pronto. Eu fiz ele antes de gravar esse vídeo, porque eu mandei ele pro Guilherme para ver se ajudava ele, né, a princípio, para depois gravar esse vídeo aqui e mostrar para todo mundo. Então aqui eu vou mostrar para vocês detalhadamente ali tudo que eu fiz, todas as dependências que eu utilizei, ali a lógica que eu utilizei para que você possa entender e, se necessário, aplicar aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Vamos aqui primeiro no PyProject Tom-L. Aqui tem as dependências, né? Então eu trouxe para cá o Robot Framework da última versão, 7.1. Vai funcionar com qualquer outra versão, mas eu estou usando aqui a 7.1. E o Robot Framework Request, que é a Requests Library, na versão 0.9.7, que é a última versão. Indo ali no base.resource, eu também usei a biblioteca XML. Essa biblioteca XML é uma biblioteca standard, ou seja, ela vem junto com a instalação do Robot Framework, você não precisa instalar. Com ela, a gente vai conseguir manipular ali o XML de resposta da nossa requisição. E também fazer as asserções em cima dessa resposta. Por que só em cima da resposta, né? Porque a criação do body XML, a gente vai fazer isso usando Python, que está nessa biblioteca aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A API que a gente vai utilizar vai ser lá da W3 School. Nossa, meu inglês está uma... E a gente vai bater aqui nesse endpointzinho maroto, que é um endpoint de conversão de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Bom, essa aqui é a documentação lá da W3 School, para a API que a gente está utilizando. O link está aqui embaixo na descrição, para você também acessar. Caso você queira o WSDL dessa API aqui, é só vir aqui em Service Description, ele vai trazer o WSDL todinho, para você fazer a importação aí no SupUI ou outra ferramenta que você esteja utilizando. Ao entrar em um desses dois aqui, né, no Celsius to Fahrenheit ou Fahrenheit to Celsius, a gente vai entrar aqui na documentação dele, né, de como que é ali o XML. Vamos ver aqui primeiro do Celsius, depois a gente vê Celsius to Fahrenheit, depois a gente vê do Fahrenheit to Celsius. Bom, a gente pode ver aqui que ele é uma estrutura bem simples, tá bom? A gente tem um nó aqui que indica que a gente está fazendo um Celsius to Fahrenheit e dentro dele, né, o nó filho, a gente tem ali o valor que a gente quer converter. No caso aqui a gente vai passar 100, 200, enfim, o grau que a gente quer converter para Fahrenheit. E a resposta dele, né, o response, vai vir dentro de um Celsius to Fahrenheit response e Celsius to Fahrenheit result. Aí aqui, nesse nó, vai vir ali o valor convertido. A mesma coisa, né, vai acontecer para Fahrenheit to Celsius, só que invertendo ali os nomes, né? Então, ao invés de ser Celsius to Fahrenheit, agora vai ser Fahrenheit to Celsius. Então, a gente vai ter aqui lá no request um nó Fahrenheit to Celsius. E embaixo, né, o filho vai ser um Fahrenheit com o valor que a gente quer converter.
E o response vai ser o Fahrenheit to Celsius response. Dentro dele, vou ter ali o Fahrenheit to Celsius result, que vai ter o valor convertido. Mas se você prestar bem atenção, tanto no Celsius to Fahrenheit quanto no Fahrenheit to Celsius, essa estrutura aqui, né, está dentro do body. E o que vai definir o que a gente vai utilizar vai ser o valor que a gente vai passar para ele, né? Se a gente vai passar um Celsius ou vai passar um Fahrenheit. Né? Dependendo do que a gente quer, a gente muda a estrutura. E é exatamente isso que a gente vai fazer lá no nosso projeto de teste. A gente vai montar uma função, ela já está montada, mas eu vou mostrar para vocês a função que, ao receber um valor, seja de Celsius ou de Fahrenheit, ele vai montar ali a requisição baseado no valor do argumento que foi recebido. Talvez tenha ficado confuso, mas lá no código vai ficar bem mais simples, vocês vão ver. Bora lá. Aqui de volta no VS Code, tem aqui uma função chamada build.xml temp converter, que é o nome ali da API que a gente está testando. Essa função vai ter dois argumentos, o Celsius value e o Fahrenheit value. São dois argumentos diferentes justamente para a gente conseguir falar para a função o momento que ele tem que usar a estrutura de Celsius to Fahrenheit ou usar a estrutura de Fahrenheit to Celsius. Já aqui embaixo eu tenho um template que vai ser padrão para os dois, né? Então tem ali o cabeçalho e o body, e dentro dele que vai ter a alteração, né? Como a gente viu lá no site da W3 School. Dentro do body é que vai ter ali a conversão, né? A definição de qual estrutura que a gente vai utilizar. E logo abaixo a gente tem aqui uma estrutura de um if que vai definir ali de fato agora qual vai ser a estrutura de conversão que ele vai utilizar. Tá? Se o Celsius value, aqui o argumento Celsius value, ele for diferente de none, ou seja, ele for um is not none, então ele vai usar a estrutura do Celsius e o Fahrenheit. Se o Fahrenheit value for diferente de none, aqui is not none, ele vai usar a estrutura do Fahrenheit. E se nada for passado, ele vai dar essa resposta aqui dizendo que pelo menos um dos dois tem que ser passado. Mas daqui a gente ainda não está montando o XML inteiro. A gente só está pegando essa estrutura e guardando dentro de uma variável. Que variável é essa? É a conversion. Essa conversion está aqui dentro, né? Para ser formatada logo em seguida, logo depois da decisão. E como que ela vai ser formatada? Aqui embaixo. A gente vai dizer agora para formatar o XML template, que é o que tem o nosso template aqui, formatar usando o conversion. A utilização dessa função format, vocês vão lembrar, talvez, que a gente falou isso lá nos vídeos do Appium. Não lembro agora qual vídeo exato, mas vai estar aqui no card. Vai estar aqui no card para vocês, que é um vídeo que eu falo ali sobre os localizadores, né, e como que a gente pode fazer para melhorar eles ali e tal. Então a gente usou o ponto format para fazer exatamente o que está sendo feito aqui, só que de uma maneira mais simples ali, focada em elementos. Então, recapitulando tudo aqui eu tenho um template, esse template espera um conversion, esse conversion vai ser decidido na estrutura de if, para qual estrutura de conversão vai ser utilizado, Celsius to Fahrenheit ou Fahrenheit to Celsius. Essa decisão vai ser baseada nos argumentos recebidos, e uma vez decidido, o XML template vai ser formatado para que receba o conversion, beleza? Bem simples, né? Caso o seu XML não seja tão pequenininho, tão enxuto, né? Seja aquela XML bem grande, né? Que a gente acaba acostumando ver em alguns lugares, talvez ali os argumentos nomeados não seja uma boa ideia, né? Porque senão você vai ter muito argumento. Talvez os keyargs sejam uma estrutura melhor. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre keyargs, como que a gente pode usar eles aqui dentro do Robot Framework, seja para o XML ou para qualquer outra coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, eu trago um vídeo para vocês depois. Agora que essa estrutura está feita, agora a gente pode criar a nossa keyword, tá? Mas aí só lembrando, né, que esse script Python, ele está lá no Basic Resource como biblioteca. No caso aqui é uma biblioteca de método, né? Porque não tem uma classe ali envolvendo ele, é só um métodozinho mesmo. Então tá show. Ele já vai entender que aquela função é uma keyword. Agora que a gente está com ele definido, a gente agora pode criar a nossa keyword, para chamar ele para fazer a montagem do nosso XML e a gente fazer a requisição logo em seguida. Bora lá. Esse arquivo tem duas responsabilidades, né? Que é armazenar ali a requisição que vai ser executada, também o assert que vai ser feito, tá? Então, primeiro, vamos focar aqui na requisição, no post temp convert. Essa keyword tem 3 argumentos. 2 deles a gente já conhece, né? Que é o Celsius value
e o Fahrenheit Value, os dois já têm um valor padrão none, então eles não são argumentos obrigatórios, mas a gente precisa passar um deles. E o terceiro argumento é o Expected Status 200, que a gente vai passar lá para a requisição, lá para o post, para dizer que a gente espera que seja 200. Caso a gente precisasse dizer que a gente esperasse um 404, um 400, qualquer outro erro, a gente poderia fazer essa mudança via argumento lá no test case. Então, por isso, ele está aqui nos argumentos, tá? Com o valor padrão 200. Acha que a gente tem aqui a definição do header. No caso, a gente vai usar um content type XML com char7, o df8. Aqui a gente tem uma estrutura similar ao que a gente tinha lá na função Python que a gente acabou de ver, né? Só que aqui dentro, né, a gente está usando exatamente ela. Aquela função é essa keyword aqui. Build XML convert é essa funçãozinha aqui que a gente acabou de ver. Então a gente está dizendo o seguinte: quando a gente receber o Celsius Value, a gente vai montar o nosso XML passando o Celsius Value. Se a gente receber o Fahrenheit Value, a gente vai montar o XML passando o Fahrenheit Value, e lá dentro ele vai ter ali a lógica, como a gente já viu, para montar para um ou para outro. Independente se vai ser para Celsius ou Fahrenheit, ele vai armazenar o XML da request ali na variável data. A gente vai utilizar ele lá no post para execução da requisição. Aqui no post, tá? A gente não está usando o post on session que vocês viram lá no outro vídeo, vídeo passado, é esse daqui. E como a gente não está criando sessão, a gente não está fazendo nada, só tem só uma requisição aqui para executar essa requisição em específico, a gente não precisa criar uma sessão. Tá? Então a gente vai usar só o post aqui. Se precisasse criar uma sessão, aí sim a gente iria usar o post ou session para compartilhar dados entre as requisições. Aqui no caso não precisa, então vai de post mesmo. Então aqui na keyword post, a gente vai passar para ele a URL e a URI, que são os valores que estão lá no base resource, o data, que é o XML, que a gente pegou lá da nossa função, e vamos falar para ele que o expected status é 200. Ao executar esse post, a resposta vai ficar armazenada dentro de uma variável local chamada response. E aqui embaixo a gente vai estar alterando o escopo dela. A gente vai deixar de ser uma variável local, que só pode ser utilizada dentro da estrutura da keyword, para uma variável de teste. Ela vai estar aí agora aberta, visível, para todo o teste case. Quando o teste case morrer, ela morre junto. Então vai ser assim que essa requisição vai ser feita. Na keyword de baixo a gente vai ter a validação agora dessa resposta. Então aqui a gente vai ter a assert temp convert, que vai ter dois argumentos: o Celsius result e o Fahrenheit result, que são aqueles dois nós que a gente viu no XML lá na documentação da W3 School. E aqui dentro a gente está usando as keywords da biblioteca XML. Até agora a gente usou só Python e Requests Library. Agora a gente vai usar a XML, né, para fazer algumas operações que a gente vai ver aqui agora. Primeiro, a gente precisa converter, né, a resposta que a gente vai receber para um formato XML, para que a gente consiga depois navegar na estrutura e conseguir coletar os valores para a gente fazer as asserções. Para fazer isso, a gente vai ter que pegar o response e trazer ele como um content. Tá? Nesse formato aqui, ele é uma string, não é um XML. Então a gente vai ter que fazer um parse desse conteúdo em string para XML, que é justamente o que está sendo feito aqui através da keyword parse XML, que é lá da biblioteca XML. E a gente tem uma estrutura de condição também, assim como está usando basicamente tudo, onde, se for Celsius result, o valor recebido dos argumentos, a gente vai executar isso aqui. Se for Fahrenheit result, a gente vai executar isso aqui. O que vai ser executado? Vai ser o element text showed b. Essa é uma keyword também da XML e ela é uma keyword de asserção, né, de validação. Como é que ela funciona? A gente vai passar para ela o source, que no caso aqui vai ser o XML completo, aquilo que a gente quer validar, um valor esperado. Esse valor esperado no caso da gente aqui é o valor que vem dos argumentos, o XPath, que é o caminho do campo que a gente quer validar, né? Achou que fosse usar XPath só nos seus testes web, né? Ou nos seus testes mobile. Aqui também precisa, né? Lembrando que XML foi originalmente criado para navegar em documentos XML, não HTML, né? E aqui no XPath, como vocês já estão acostumados, aqui a gente está passando para ele o caminho, né, para ele encontrar ali um nó
com o nome Fahrenheit to Celsius Result ou Celsius to Fahrenheit Result. Quando ele encontrar esse nó, aí ele vai fazer a validação do valor que está lá com o valor esperado. E usando isso tudo que a gente criou, agora sim a gente pode olhar para o nosso test case. Aqui fiz 2 cenários bem simples, só para a gente conseguir visualizar ali a execução. Mas temos aqui um que vai converter de Celsius para Fahrenheit, outro que vai converter de Fahrenheit para Celsius. E o que vai definir, como a gente já viu, são os argumentos. Então, quando a gente executar a requisição passando o Celsius Value, a gente vai fazer o assert com Fahrenheit Result. E quando a gente for fazer a requisição com Fahrenheit Value, a gente vai fazer a validação com o Celsius Result. Vamos executar ele aqui, tá? Mas vamos executar diferentinho. Vamos colocar um nível de log, um level log um pouquinho mais abrangente para a gente conseguir ver alguns dados ali no log. Então, vamos primeiro dar o diretório de output, -dlog. Então, o output vai tudo lá para a pasta log. E para definir o log level, a gente vai usar o -L, L maiúsculo, e vamos usar aqui o 3. O 3 é o log level mais alto, mais amplo. Ponto para o robot encontrar um arquivo .robot e tenha o test case no meio. Então, só dar enter e ver a brincadeira acontecer, vai ser rapidinho. Os testes não demoram tanto quanto testes mobile, né, que a gente viu nos últimos vídeos. Teste finalizado, vamos lá ver lá no log agora como é que ficou essa brincadeira. Já estamos aqui no arquivo de log, vamos entrar aqui nos nós e vamos aqui para o primeiro cenário, tá? Então aqui a gente vai destrinchar tudo bonitinho. Primeiro vamos ali para o post temp converter, que tem toda a brincadeira, tem tudo aquilo que a gente montou, toda aquela lógica, inclusive, né, aqui o Word que a gente criou. Vamos lá. Então a gente passou aqui como argumento Celsius 100, Fahrenheit continuou como none, o Spectre Status continuou como 200. Então a única coisa que a gente alterou foi o Celsius Value, que passou a ser 100 e não mais none. Aqui é o de nosso dicionário, né, com ali os dados do header que a gente vai utilizar. E aqui que está o mais interessante, né, que tem ali a nossa biblioteca. Então o que ele fez? Ele montou ali o nosso XML, no retorno aqui está trazendo um retorno para a gente. Ele montou o XML com o Celsius to Fahrenheit, né, que está aqui. E dentro dele ali o valor do Celsius, né, um nó Celsius com o valor 100, que é o valor que a gente passou lá no argumento, né, da user keyword que a gente criou. Beleza? Então ele criou certinho, show de bola. E aqui no post ele fez a requisição e retornou 200 com o XML da requisição certinho, né, passando ali todos os nós da forma correta. E aqui embaixo temos aqui a resposta com o Celsius to Fahrenheit Result igual a 212, que era o valor que a gente estava esperando mesmo. Aqui a gente fez a alteração do escopo e aqui embaixo tem a validação, transformando ali o nosso XML, a nossa string, né, em XML, fazendo ali o parse e depois fazendo ali a validação do Fahrenheit Result. Estava tudo certinho. Então, show de bola. A gente conseguiu fazer isso de uma forma bem bacana. Então é isso, como vocês viram aqui. Então toda a estrutura que a gente conseguiu montar aqui para esse projeto funcionou. Mas esse aqui é um exemplo, uma forma de fazer de várias outras formas. Não necessariamente precisa ser essa aqui específico, né? Talhada em pedra. Não é o caso. Por exemplo, a gente não precisaria criar aquele arquivo Python. A gente poderia simplificar isso e trazer ali 2 arquivos XML, né? Um para a estrutura de conversão de Celsius para Fahrenheit e outro para a estrutura de Fahrenheit para Celsius e fazer ali a manipulação desses 2 arquivos. O problema é que quando você tem vários nós que você quer fazer vários cenários diferentes, você vai ter vários arquivos. Então, levar isso para o Python vai trazer um pouquinho mais de complexidade, você vai ter que saber fazer isso com o Python, porém, vai deixar o seu projeto um pouquinho mais clean e também um pouquinho mais robusto nesse caso aqui específico. E você também poderia usar outra biblioteca, não necessariamente a Requests Library, mas também lá a Robot Framework SOAP, que faria a mesma coisa, que conseguiria manipular o XML e executar as requisições, mas seria por meio de uma outra biblioteca. Então, assim, o que eu quero chegar com isso? Não necessariamente essa forma que eu estou mostrando é a forma correta.
ela é um exemplo de vários outros exemplos que você pode seguir. A ideia com esse vídeo aqui, com esse exemplo simples que eu estou trazendo para vocês, é que vocês consigam olhar, destravar com relação à API SOAP e conseguir aplicar dessa forma e depois ir tentando evoluir, né, encontrando outros meios que se adequem melhor ao seu estilo de programação. Bom, galera, é isso. Se gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal e também curte, comenta, compartilha com a sua rede, para que ele possa ajudar mais pessoas. E também te lembrando que agora existe também o e-book da Robot Course, chamado Hello Robot Framework Prelúdio, e ali eu falo sobre os fundamentos principais do Robot Framework. Então, se você é iniciante com o Robot Framework ou já conhece e quer entender um pouquinho mais sobre os fundamentos, esse é um bom livro para você ter com você. E está no valor bem legal, está no valor de R$20 e o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado também, para que você possa ir lá e adquirir já o seu. Estou deixando mais 2 vídeos aqui do lado para que você continue aqui comigo e aprenda um pouquinho mais sobre o Robot Framework. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!